Queridos, mais uma vez entramos nesse momento aqui para divulgar e também para assim ministrar esta lição maravilhosa da EBD. Deus tem uma palavra para você, aleluia. Eu louvo a Deus, exalto o nome do Senhor porque Ele tem nos dado graça e tem nos dado essa oportunidade de transmitir esta palavra em nome de Jesus. E a lição de hoje é a lição de número 10 da nossa revista da escola dominical, aleluia. Adorando a Deus em meio à calamidade. Hoje nós vamos ver a lição sobre adoração a Deus, aleluias, em momentos difíceis, em momentos de calamidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O texto áureo diz: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Salmo 136, verso 1. Louvai o Senhor, porque Ele é bom, e porque a sua benignidade dura para sempre. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, hoje nós temos a lição sobre adorando a Deus em meio à calamidade. Temos 3 objetivos. Mostrar o panorâmico, a visão panorâmica aqui do Reino Norte e Reino Sul. Também mostrar quem foi o rei Josafá e enfatizar a trajetória do rei Josafá e seus inimigos. Aleluia. Primeiro, Reino do Norte e o Reino Sul. Nós sabemos que o reino de Israel era apenas um. Era um reino apenas. Mas foi dividido em 2. 10 tribos de um lado e 12 tribos de outra. Aleluias. Nós sabemos que por a desobediência de Roboão, filho de Salomão, aonde ele poderia ter ali adquirido ou pegado ou obedecido o conselho dos anciãos, que eram os mesmos ali que aconselhavam seu pai Salomão. Mas ele não quis ouvir os conselhos dos anciãos, quis ouvir o conselho dos jovens, dos mais novos que estavam ali no conselho. Aleluias. E por ele ouvir aqueles conselhos, ele tornou-se ou foi a causa principal ali daquela divisão do reino entre o Reino Norte e o Reino Sul, aonde 10 tribos deixaram ali de servir ou de acompanhar Roboão, e ficou apenas 2 tribos, porque Deus tinha uma promessa sobre a casa de Davi. Foi este o motivo de ficar ali aquelas 2 tribos, aleluias, pois o reinado de Davi era um reinado que iria durar, aleluias, para sempre. Então, se Deus não deixasse aquelas 2 tribos ali, ele estaria indo contra a sua palavra, aleluia. Mas Deus é Deus que honra, Deus é Deus que promete e cumpre, louvado seja o nome do Senhor. E aí por isso houve esta divisão entre o Reino Norte e o Reino Sul, um com 10 tribos e outra com 2 tribos, aleluias. E aqui nós vemos, aqui nos fala sobre o Reino do Norte. O Reino do Norte conseguiu sobreviver por aproximadamente 200 anos. Foi governado por diferentes reis. Na sua grande maioria, os monarcas são identificados pela seguinte expressão: era mal aos olhos de Deus. A maldade dos governantes levou o povo de Deus a experimentar diferentes crises políticas, sociais e religiosas. Aleluia. Reino Norte. Reino Sul. Diz, segundo o guia do leitor da Bíblia, este reino foi regido por 19 reis, que pertenciam à família de Davi. Judá também enfrentou muitas crises e teve que lutar com os mesmos inimigos do Reino do Norte. Ambos os reinos sofreram crises ameaçadoras e graves. Aleluia. O temor de
o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Um povo que teme a Deus se tornará próspero. Aleluia. Então, meus queridos, houve essa divisão entre reino norte e reino sul. E aí nós vemos que o reino sul era as duas tribos que ficaram, a tribo ali a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, que ficaram com o reino sul. E o reino norte foram as outras 10 tribos, Issacar, Zebulon, entre outros, Ruben, Simeão, aleluias, e entre os outros que eram os filhos de Jacó, aleluia. E aí houve guerra, houve destruições. Nós vemos que o reino norte, que eram as 10 tribos, caiu numa terrível idolatria, num poder idólatra, se contaminou estas 10 tribos, aleluias. E nós vemos aqui na palavra de Deus que elas eram conhecidas como era mal aos olhos de Deus, aleluia. Se você observar, quase todos esses reis, mais de, não me lembro quantos reis eram aqui, mas foram muitos reis que subiram ali no trono do reino norte, todos eles eram maus aos olhos de Deus, porque fazia coisas que Deus abominava, que Deus odiava, aleluias. E aí nós vemos que havia aqui no reino sul 19 reis que pertenciam à família de Davi. Judá também enfrentou muitas crises e teve que lutar. Então nós vemos, meus queridos, que a divisão abalou ali o reino norte, Israel, abalou Judá, e aí foi coisas terríveis, pois havia divisão. Então a divisão nunca traz benefício, nunca vai trazer benefício nenhuma. Divisão, separação, nunca traz momentos bons, aleluia. Sempre fica marcas, sempre fica consequências, aleluias. E aí nós vemos que foi uma das consequências de Roboão, aleluias. E aqui, meus queridos, o rei Josafá, a nossa lição fala sobre o rei Josafá. Quem era o rei Josafá? E aqui nos diz que ele foi o 4º rei de Judá, com 35 anos de idade. Foi corregente com seu pai Asa por 3 anos. Certamente ele teve como referencial de governo a espiritualidade de seu pai. Seu governo foi próspero. As escrituras sagradas afirmam que Deus era com ele, pois andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai. Aleluia. Josafá desfez os altares aos deuses que foram erguidos nos montes. Infelizmente, o reino de Judá tomou o caminho da idolatria, seguindo o mau exemplo do rei Acabe e da rainha Jezabel. Aleluia. Então nos fala que a história que Josafá foi o 4º rei de Judá. Diz que aqui também ele foi um homem que andou nos caminhos do Senhor. Foi um dos reis que andava nos caminhos de Deus. Derrubou altares que foram feitos para adorarem a deuses pagãos. Foi um rei que determinou destruir, derrubar os altares de Baal, os altares de Azera, os altares de todos aqueles que eram adorados, deuses pagãos. Então nós vemos um homem de coragem, um homem que andou nos caminhos de Davi, um homem que andava também com Deus, louvado seja o nome do Senhor. E aí nós vemos a profundeza que há na vida deste homem. Josafá foi um exemplo de rei, um rei que fez aquilo que Deus desejava que ele fizesse. Louvado seja o nome do Senhor. Embora
como todo homem, como todo rei, teve os seus momentos de fraquezas, pois ninguém é perfeito, nós sabemos disso. Nós somos homens, seres humanos, e falhamos, erramos. Não foi diferente com Josafá. Mas aqui nos diz que Josafá teve um cuidado especial. Aqui nos diz em instruir o povo. No 3º ano do seu reinado, Josafá ordenou os levitas e os sacerdotes que fossem às cidades de Judá e ensinassem o livro da lei. De cidade em cidade, esses homens reuniam o povo nas praças para ver, nas praças, uma vez que não havia sinagogas nem templos fora de Jerusalém, e ali ensinava as pessoas. Aleluia. Então Josafá, ele não somente foi um rei no sentido material, um rei bom para o seu povo, para a sua nação, mas também um rei espiritual, um rei que se preocupou com a situação das pessoas, com a situação do seu povo. Ele chama e convoca aqui os sacerdotes levitas para ensinarem o livro da lei ao povo de Deus. Aleluia. Por isso, meus queridos, um homem de uma trajetória abençoada, um homem que foi uma bênção nas mãos de Deus. Aleluia. Um homem que se preocupou com as pessoas, com o seu povo. Aleluia. Em andar longe dos caminhos do Senhor. Então que Deus assim abençoou muito a vida de Josafá. E aqui nós vemos a instrução e o temor. Os príncipes e os levitas e sacerdotes ensinavam o povo a lei de Deus. O ensino promoveu um grande temor no coração de todos.